Gabriel Milito pediu à diretoria atleticana em relação a contratações nessa janela de transferências. Quais são os desejos da comissão técnica de Gabi Milito? O que o treinador pretende contratar pensando nesta janela de transferências? Vou trazer para vocês também nesse vídeo. Bom, vou trazer agora para vocês o que Gabi Milito pediu à diretoria atleticana para esta temporada. O que ele entende que faltava ao elenco atleticano nesta temporada. Bom, a situação envolvendo o Atlético é a seguinte. Gabi Milito quer as contratações de um volante, o Fausto Vera foi um pedido dele, ele pediu a contratação de Fausto Vera e quer mais um atacante que atue pelos lados do campo. E aí o Atlético já conversou com o Thales Magno. O Thales Magno é um nome que agrada a diretoria atleticana. No entanto, existe, nesse momento, uma dificuldade em relação à contratação do Thales Magno, porque o New York City quer cerca de 15 milhões de dólares, o que dá 84 milhões de reais na cotação atual, pela liberação do jogador. E além dessa pedida muito elevada do New York City, existe também alguns interessados no exterior. No Brasil, o único interessado é o Atlético. Mas o técnico Gabi Milito quer um atacante de lado de campo. Caso o Atlético não feche com Thales Magno, a diretoria está atrás de um atacante que atue pelos lados do campo. Thales Magno é um dos nomes, e aí o Atlético tem outras alternativas na lista de possibilidades. Ele também tinha pedido a contratação de dois zagueiros nessa janela de transferências, porque a perda do Gemerson incomodou bastante o Gabi Milito. Ele queria pelo menos um cara para substituir o Gemerson e um jogador que atuasse centralizado na função que em muitas vezes foi exercida pelo Rodrigo Battaglia, que é volante de origem e deve voltar a atuar como volante agora com a chegada de Lianco e também do Júnior Alonso. O negócio do Júnior Alonso morreu? Na verdade, não. O negócio do Júnior Alonso, o Atlético é muito cauteloso em relação a ele, mas o zagueiro de 31 anos já está com tudo certo para defender as cores do Galo. O Galo vai pagar 1.200.000 euros, cerca de 7 milhões de reais, pela contratação de Júnior Alonso. Pressão da torcida, com protestos, a galera tá chiando, o time não tá bem, mas ao que parece, uma terça-feira que traz boas notícias, principalmente pro Gabriel Milito. Rubem Júnior, boa noite. Boa noite, Léo. Um abraço a você, ao Edu, para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, confirmando 6:08. Alô, massa do Galo. A coisa começa a clarear, né, pro técnico Gabriel Milito, que teve ontem já o início da atividade pro desafio de quinta-feira contra o São Paulo, 21h30 na Arena MRV. Teve também o processo de transição já do Saravia, recuperado de lesão. Foram 4 jogos sem ficar à disposição. Hoje, o Guilherme Arana desembarcou em BH, ainda não iniciando o trabalho na cidade do Galo, que começa amanhã pro Arana. Será o último dia de atividade para o jogo contra o São Paulo, mas o Arana está à disposição, vai pro duelo. E também uma terça-feira de negociações, mas isso a gente fala daqui a pouco na turma do bate-bola, porque tem apresentação e teve apresentação hoje, Léo. É só para pegar o fio aqui da volta do Arana com o Edu Panzi. O Edu, falar que o Arana tá de volta é a melhor notícia que o Galo podia ter, chovendo molhado, que ele fez muita falta. Agora eu queria que você explicasse pro torcedor do Atlético o que acontece com a volta do Arana. Como repercute nas outras posições a entrada do Arana? O que melhora no lado esquerdo do Atlético? Primeiro que o Atlético volta, com a volta do Arana, o Atlético passa a ter os seus dois lados de volta, né? Não só o esquerdo, mas passa a ter o direito também, porque se o Arana volta na esquerda, automaticamente o Scarpa volta para a direita. Pelo menos eu espero que seja assim. Porque na última partida do Arana, antes da saída para a Copa América contra o Bahia, Arana e Scarpa jogaram pelo lado esquerdo. Mas o retorno do Arana pela esquerda, o Atlético passa a ter o Arana atacando como um ponto, defendendo como um lateral, e na direita, caso o Saravia retorne também, o Saravia faria a defesa como lateral, fechando a linha de 4, e o Scarpa com a liberdade para atacar e marcar uma pressão lá em cima numa segunda linha, atrás de Paulinho e Hulk ou outro que o Milito optar por fazer essa primeira pressão na marcação adversária. A notícia da volta do Arana não é boa só pro lado esquerdo. Ela é boa pro lado direito, ela é boa pro funcionamento do time ofensivo e pro funcionamento do time defensivo, porque o lado esquerdo do Atlético carece de agressividade na marcação. E aí eu não tô falando de jogador que chega lá e bate no outro, seja agressivo, não. É de jogador que chega mais próximo, que ataque o adversário, que ataque a bola e não fique só esperando com a mãozinha para trás, como tem acontecido no Atlético,
Pode ser que seja característica? Pode, mas isso tem atrapalhado muito o Galo na hora de se defender, na hora de não deixar o adversário bater pro gol, e é o que tem mais atrapalhado nos últimos jogos. O Atlético tem sofrido uma quantidade enorme de gols de longe, porque quem tá defendendo não tem essa característica de agressividade, de atacar o adversário. O Arana tem, mas ainda é pouco. Precisa de zagueiros com essa característica, mas aí só a partir do momento que a janela abrir. Ô Rubinho, dia de apresentação no Galo. Dia de apresentação, 6h12, de viva voz, vamos trazer então a palavra do zagueiro Lianco, o Atlético adquirindo aí 50% dos direitos do atleta, 18 milhões em pelo menos num primeiro momento, de forma parcelada. Caso o atleta cumpra metas, o Atlético vai comprar os outros 25 por 9 milhões, no total aí de 27. Zagueiro que assinou contrato até o dezembro de 2028. Lianco, brasileiro, também tem nacionalidade sérvia, há 7 temporadas fora do Brasil. Se tornou profissional pelo Tricolor Paulista, pelo São Paulo, adversário já de quinta-feira. Depois foi pro Torino da Itália em 2017 e acabou no futebol italiano até ser adquirido pelo Southampton, e a temporada de 2022 e 2023 foi muito bem também o zagueiro Lianco, que é a palavra aqui na turma do bate-bola, comentando a respeito da negociação. Assim que foi concretizada, a turma em casa já é galo doido, hein, Lianco? Então, logo quando confirmou a minha vinda pra cá, eu já coloquei todo mundo lá em casa como galo. Meu filho ainda tá aprendendo a falar papai, mas ontem estava conversando com ele já sabe até falar galo doido. Então já tô colocando todo mundo pra vestir a camisa junto comigo. E com certeza depois de muito tempo, tem um jogo de quinta-feira, mas é muito importante. Eu acho que com certeza o São Paulo foi muito importante lá no início de tudo, mas agora é outra história e eu vou torcer com certeza pra que dê galo. Agora, Lianco, 6h13, dentro de todo o processo que é complicado de negociação, como que foi para você e também essa decisão de retornar ao Brasil e vir para o Galo? Tudo não foi de agora, não foi de um dia para o outro, quando tudo começou, a negociação, a conversa com o Atlético, não foi um dia que a gente conversou e no outro dia deu certo, foram várias tentativas e ligações. Então, desde o início, logo quando eu entrei de férias, quando rolou o assunto do Atlético Mineiro, eu já tinha abraçado isso. Inclusive tinha oferta para continuar onde eu estava, tinha oferta de voltar para a Inglaterra também, onde tinha um contrato. Surgiram clubes brasileiros, assim como toda janela sempre surge especulações, né? Mas eu já tinha minha palavra com o Galo e em momento nenhum quis trocar, quis mudar. Não só por querer viver aquilo que eu tinha palavrado com o Galo, né? Eu acho que eu era mais também a sensação e a sabedoria do que o projeto tinha, né? Então acho que juntou todas as coisas assim, e foi por isso a minha escolha. Não vou dizer que foi difícil, foi até fácil a escolha. Eu acho que durou 1 minuto de conversa assim entre eu, minha família e os meus empresários, e aí eu falei, não, eu vou pro Atlético, eu sou Atlético e então não foi muito difícil isso. Lógico que também não vou mentir, as ofertas que eu tive também eram coisas boas, financeiramente também como clubes, né? Mas o projeto e aquilo que o Galo pode me proporcionar e como eu posso chegar e ajudar o Galo também, eu acho que isso que foi o maior motivo. E tô pronto, tenho feito meus treinos, tenho treinado aqui 2 períodos, eu vou poder, acho que, jogar só no dia 16 contra o Juventude, e até lá eu vou estar pronto e à disposição do professor. Obrigado, estão aí, portanto, as palavras do novo reforço do Atlético, Lianco, 27 anos, já se colocando à disposição para a estreia contra o Juventude, Léo. O Lianco chega num momento em que a defesa do Atlético tem sofrido muitos gols, Edu, e algumas vezes você já citou aqui, eu concordo, que o Gemerson tem feito falta, mas o Gemerson jogava um pouquinho mais pelo lado esquerdo, não é muito a do Lianco, mas o Lianco também é um zagueiro muito físico, como era o Gemerson. Chegada do Lianco resolve o problema da zaga ou tem que ser a chegada do Lianco e do Alonso? Léo, eu acho que a chegada do Lianco ajuda a resolver o problema da zaga. E o Lianco pode jogar pelo lado esquerdo também. Pode? Pode jogar pelo lado esquerdo, jogou assim no Torino,
Já jogou pelo lado esquerdo já também. Jogou no São Paulo pelo lado esquerdo, jogou no Torino pelo lado esquerdo, na Inglaterra, no Southampton, às vezes atuava centralizado ou pelo lado esquerdo também, mas ele prefere realmente jogar pela direita, é a dele, mas é um zagueiro que consegue fazer. O Atlético joga com a saída de 3, ele pode fazer os 3. Ótimo. A direita, central ou a esquerda. Eu acho que ele se encaixaria perfeitamente na esquerda, porque eu acabei de falar do jogador mais agressivo, que ataca a bola, ataca o adversário, e ele tem essa característica. Mas se você colocar o Lianco na esquerda, onde é que você vai colocar o Alonso? O Alonso não seria meu titular, para começar, não. A minha zaga, a minha saída de 3 dos titulares seria o Saravia, Batalha ou Fux e Lianco. Eu não tiraria o Saravia nesse momento. O Saravia tá jogando muito bem. É verdade. Pelo estilo de jogo do Milito, ele se encaixa muito bem, mas é claro, eu tô falando do que eu tô vendo, né? Eu preciso ver como é que tá o Alonso. O Alonso não joga nem na seleção do Paraguai, estava jogando no futebol russo. A última passagem dele pelo Atlético não foi das melhores. Então eu vou esperar para ver mais do Alonso. Tomara que seja aquele Alonso de 2021. Há muito tempo também eu não vejo o Lianco. Então a gente tem a memória o que está mais próximo. Então a minha zaga seria essa. Eu não sei ainda o que o Milito pensa a respeito do Batalha. É até uma pergunta boa a ser feita para o Milito, a partir da chegada e da utilização dos novos contratados. Ele volta, né, para volância? Isso. Que é? Talvez a resposta seja, ele vai me ser útil nas duas. Mas já é uma resposta do treinador, que é a que interessa, não é a minha. Mas o trio ideal para mim, aí vem uma dúvida no meio, Batalha ou Fux, porque eu gosto muito do Fux, tá jogando muito bem. Saravia pela direita e o Lianco pela esquerda. Mas aí vai do Milito, vai do dia a dia, o que esses caras vão mostrar para o Milito no trabalho. O Lianco se sente mais confortável jogando pela direita, mas eu não me sentiria confortável ao tirar o Saravia nesse momento. O Saravia realmente tem jogado muito bem, uma pena que se lesionou, mas é uma boa notícia, né? Que o Saravia possa retornar na quinta-feira. Próximo bloco nós vamos falar sobre o Saravia, vamos falar mais sobre o time e sobre mais reforços no Atlético. A gente volta já já. De volta com o Rubem Júnior. Pois é, Léo, vamos falar sobre negociações, até porque a terça-feira é quente, né? E indo já amanhã tem a abertura da janela de transferência. O Atlético vem recebendo, como sempre, né? Alguns nomes para colocar à disposição para um possível negócio. Uma matéria do nosso Henrique André, que você encontra no site da Itatiaia, itatiaia.com.br, foi oferecido ao Atlético até em 2021, quando tinha aqui o turco Mohamed, como diz o Thiago Reis, o italiano, também naturalizado peruano, Gianluca Lapadula, de 34 anos, foi ventilado no Atlético. É um atacante de 29 anos, então o Atlético, que tem outras situações também, mas vai seguir a sua linha, apenas foi oferecido. Então vamos aguardar o time do Atlético também se reforçando, mas alguns nomes que aparecem, meu caro Léo Figueiredo, que não procede. É um atacante, né, de 34 anos, e o Atlético não descartou a negociação, desconhece essa negociação. O que vem avançando e tem um desfecho, quem sabe, positivo, as negociações entre Atlético e Corinthians por Fausto Vera. Havia uma indefinição, o Corinthians, que tinha no comando o português Antônio Oliveira, que não estava dando oportunidade pro Fausto Vera, e o Corinthians aguardando também algumas definições do novo técnico, agora o Ramon Dias, e realmente o Fausto Vera vai se aproximando a cada dia do Atlético. Essa novela já vem se arrastando há um bom tempo. O Atlético desembolsando cerca aí de 25 milhões para sua contratação. Lembrando, o Corinthians, que contratou o Fausto Vera 2 anos do Argentino Júnior pelo valor de 37 milhões. Gastou um bom dinheiro no argentino de 24 anos. Defende o Corinthians desde 2022. Foram 96 partidas, e lembrando, reforçando, o Gabriel Milito, que já trabalhou com o Fausto Vera, agora parece que vai, Léo. Porque parecia que a coisa tinha dado uma esfriada, porque o Corinthians tá trocando de treinador, né? Aguardando o Ramon Dias lá, e para ver se ele vai utilizar o Fausto Vera. Só que eu já acho também que já vem a vontade do jogador, né, Edu? O Fausto Vera deu declarações, e acho que ele não falou nada demais, assim, quando ele falou: olha, eu não tô tendo oportunidades aqui, recebi uma ótima proposta para ir jogar num outro grande clube, onde o treinador me conhece. Então, eu não tô lesando o clube de maneira nenhuma.
estive disponível, treinei, levei a sério, estava aqui. Se não me querem aqui, querem em outro lugar, que seja um bom negócio para mim, para o clube, vamos embora. É que há mudança de comando técnico agora. Pode ser que o novo treinador chegue e fale, não, eu quero contar com o Fausto, me agrada, vai encaixar no meu sistema de jogo. É que a proposta do Atlético para o atleta foi melhor. Ele ganharia mais aqui do que ganha no Corinthians. E tem um outro fator, que se eu não estiver enganado, o Corinthians não pagou ainda. O Corinthians deve, acho que metade dele ainda. O Rubens falou que desembolsou um bom valor, mas não desembolsou. Simplesmente não pagou. Desembolsou um valor e o outro não desembolsou ainda não. E o Argentino Júnior tá pé da vida. E o Atlético pagaria. Então, sinceramente, existe algo além de apenas a vontade do novo treinador contar com o Fausto. O Corinthians corre o risco de tomar um transfer ban ali na frente por não pagar. Mas você acha que o Corinthians corre algum risco de ter algum problema administrativo com essa grande direção que ele tem nesse momento? Não, o risco de ter sim. O problema é que os caras não estão nem aí, não tem responsabilidade. Eu falei na jornada do jogo contra o Cruzeiro, Léo. Fato é que quem tá à frente do Corinthians acha que sabe de futebol, não sabe nada de futebol. E o pior, acha que sabe de Corinthians. Não sabe. E também não sabe uma vírgula de Corinthians. Você não entendeu a ironia minha aqui, não, Du? Eu entendi. Você entendeu? Entendi. Ah, então tá. Porque essa grande direção do Corinthians pode ser aquela que leve o Corinthians pro buraco mais fundo ainda. Impressionante. Tá perto, tá caminhando a passos largos. Pra gente arrematar o Galo, Rubinho. Outro nome que foi oferecido ao Atlético e o Atlético descartando negociação, o Andrés von Bergar. É um argentino, 29 anos, estava no Ittihad Kalbah da Arábia Saudita, também foi colocado à disposição do Grêmio. O Atlético não avança nas negociações. Agora 6h25, amanhã finaliza a preparação para o duelo contra o São Paulo e a diretoria chamando o torcedor porque precisa, retomar o caminho da vitória, Léo. Então tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Galo, informações atualizadas aí com Thiago Fernandes e também com o pessoal da Rádio Itatiaia. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos, valeu? A gente agora vai ficando por aqui, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, fui!